Boa noite, irmãos. Eu esqueci de marcar aí, cheguei com esse treino aí, mas vai ser Jeremias capítulo 5. Vamos ver, a partir do versículo 6. Jeremias, né? Paramos um dia desse, um sábado para trás, não sei. Nós paramos no versículo 5. Então, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos e agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que nos está concedendo e pelo dia que nos desse, pela vida. Ele que pedimos a Ele agora em favor deste culto, dos hinos que vamos cantar, pedimos em favor da mensagem, do estudo da palavra, e que Deus nos abençoe de acordo com o propósito dele, a vontade dele, e de acordo com a nossa capacidade. Que nós não, Deus é muito poderoso, mas nós, principalmente eu, um vaso de barro, né, frágil, então tem um limite. Então Deus não vai dar além do limite que não vou aguentar, ou nós, né? Então a gente vai aprendendo aos poucos, como entender a Bíblia e explicar. Senão, né? Mas para Deus não tem nada de dificuldade, nada de dificultoso. Para nós, sim. Então oremos. Amado Deus e Pai, primeiramente queremos te agradecer por mais este momento aqui na tua casa, os que estão aqui presentes e aqueles que não vieram ou estão ouvindo. Tu sabes tudo, e pedimos em favor dos hinos, pedimos em favor do estudo da tua palavra, da mensagem, e também pedimos a ti em favor do Carlão, do José Carlos, nosso visitante, que tu cuide dele, que sare, que ela não seja nada grave da queda que ele levou, e que ele possa estar aqui nos próximos cultos, semana que vem, se for servido, honrado, de acordo com a tua vontade. Pedimos em favor da família, de nossos filhos, cada um deles na vida espiritual e também na vida material, saúde. Pedimos em favor dos nossos irmãos consanguíneos, também os nossos irmãos em Cristo, as igrejas, os pastores, os missionários, pregadores, os dirigentes, e todos os irmãos em Cristo. E pedimos em favor daqueles que estão enfermos, né, nos hospitais, pedimos em favor dos médicos, pedimos em favor dos governos, dos governantes que governam tudo isso, o país, os estados e os municípios. Está tudo no teu poder, Senhor, tu és soberano a todos. Em nome de Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então, os irmãos, vamos começar a cantar o hino 28. Dó maior, a posição dele no tom. Eu vou tocando até uma boa chegar aqui. Primeira vez que eu vi tocar esse hino foi a irmã Gisele, uma visita que eu estava aqui de uma fé na casa do Morel. Ela tocando piano, eu fiquei assim, sabe? Onde eu vou tocar esse cantor? Eu acho que não tocava nada de teclado naquele tempo. 28. Aleluia.
Você viu o final da última estrofe, quinta linha? A Virgem deu à luz, a Deus glorificai. 483. 483. Vamos, Jorge. Tá ligado aí, Olicinho? Dá para ver? Tá. 483. 4. Sol natural maior. Também é a mesma posição também. Sol.
Como que eu falei que eu esqueci de marcar na lousa? Então é Jeremias, capítulo 5, ao partir do versículo 6. Foi sábado, foi parada domingo 01/06/25. Jeremias 5. A página é 818. O título em cima está escrito assim: o juízo de Deus sobre Jerusalém. E não é só lá também, né? Sobre o mundo todo. O juízo de Deus, ninguém escapa do juízo de Deus, do julgamento. Todos acharam? Olha o que ele diz no versículo 6: por isso um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo vigia contra as suas cidades. Qualquer que sair dela será despedaçado, porque as suas transgressões se avolumam, multiplicaram-se as suas apostasias. Amém? E misericórdia, né? Então ele fala que por isso um leão do bosque os feriu. Então Jeremias, o profeta Jeremias, ele está dando uma declaração aqui severa das consequências da desobediência de Judá a Deus, falando para o do povo de Deus. A desobediência do cristão, falando de hoje, até gostei muito, o Gito Paulo, ele pega assunto do Antigo Testamento e lê e transporta para os dias de hoje.
Porque eu ouvi muito já pregando o Antigo Testamento em outras igrejas, só falava deles, né? Contando um assunto bom deles, mas não precisava tirar lições práticas para os dias de hoje atuais. Então, as consequências da desobediência nossa, ela é séria. Está correndo o risco de um juízo, julgamento de Deus se não arrepender. Os poderes estrangeiros, falando aqui, quer dizer, os poderes dos de fora, estrangeiros ou de fora, são chamados pelos nomes de animais silvestres que assolaram e destruíram Jerusalém. Então hoje nós vamos dizer assim, os de fora são chamados como animais silvestres, porque não são convertidos, não são nossos irmãos, não são mansos, não são humildes. Então nós devemos ter muito cuidado com isso, os de fora. Os de fora quer nos destruir, quer nos engolir, porque os de fora, Satanás está na parte de fora. Então ele fica em volta de nós para poder querer nos destruir. Quando o cristão abandona ou sai do caminho do Senhor, né, do mesmo modo o Senhor retira, os abandona também. Se o cristão sair fora do caminho do Senhor, se ele sair fora do caminho do Senhor, é porque ele saiu da igreja. Ele sai do caminho do Senhor, da igreja, de caminhar com o Senhor. Porque a igreja, ou bem, ou mais ou menos, ou cambaleando tudo, ela está seguindo o caminho do Senhor. A igreja de Cristo, ela é fraca, ela não é... Ela é forte porque no poder do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, todas as igrejas de Cristo têm o Espírito Santo como candeeiro, como guiando. Então nós como homem, nós somos fracos, mas nós estamos seguindo um forte. Então quando sai do caminho, então Deus também abandona ele. Não é que ele perde a salvação, que Deus vai voltar. Não, salvação é eterna. A salvação não é através da nossa obediência. A salvação não é por meio da nossa santificação. Isso aí é tudo consequência da salvação. Quando a pessoa é salva, encontra Jesus, quando ele passa por novo nascimento, então aí vem a consequência, o resultado. Ele vai querer obedecer a palavra de Deus. Ele vai querer estar junto, reunido com os irmãos. Aí os irmãos passam faz parte da família de Deus. Irmãos, porque é membro de uma família, filho do mesmo pai. E esse pai está lá nos céus, é Deus. Nós somos filho adotivo. Cristo é o filho unigênito. Ele nos adotou. Deus nos adotou em seu filho. Então, quer dizer, leão, lobo e leopardo. Está nesse versículo. A descrição de animais selvagens atacando o povo, isso são como uma figura. Ele está fazendo uma comparação com o leão, o lobo, o leopardo. Na selva ele ataca e vai atacar os outros animais, os indefesos, que eles são os fortes. Então aqui, no caso aqui, a classe é os ímpios, é o Satanás. Satanás é um sentido figurado. É ele que é selvagem. O diabo, ele é selvagem, é nosso inimigo. Se ele é inimigo de Cristo, deve ser inimigo nosso também. Então, é um grande exército babilônico, falando, que logo invadiram a destruir Judá. Então, Jeremias já estava avisando eles, os inimigos de vocês. É que nem tem hoje. Essas guerras ela é tudo resultado porque do abandono de crucificado Jesus, o povo de Deus. Então, os lobos,
os leões, tudo aquelas guerras, eles também guerreiam. Isso vai até, está perto do fim do mundo, que ele falou que haverá guerra, rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Então, aqui no versículo 7 ele fala: como vendo isto te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Versículo 7, Jeremias 5. Quando os fartei, então adulteraram, e em casa de meretrizes se ajuntaram em bando. Note bem, como vendo isto te perdoaria? Ele fez uma pergunta aqui, como vendo isso? Eu que te perdoaria? Deus perdoaria? Ele enfatiza que a profundidade da ofensa, uma ofensa ela é profunda, a troca do Deus verdadeiro por ídolos. Deus não perdoa. Ele só perdoa quando a pessoa abandonar os ídolos e converter a Ele. E nós cristãos não devemos ter ídolo, nada. Às vezes tem a gente meio, eu mesmo posso ser o meu ídolo. Não, nós devemos, tudo que nós temos, pertencemos a Deus, e glorificar a Ele é procurar servir Ele com simplicidade. O cristão deve servir a Deus com simplicidade, de todo jeito. Ele não pode querer ser orgulhoso, ele não pode dizer, eu vou me arrumar do máximo que eu puder, que não dá bem no chique. Então ele acaba se orgulhando e afastando de Deus por causa dessas coisas do mundo, né? É visto como uma quebra da aliança, é um ato de ingratidão. Nós não devemos ser ingratidão para com Deus, porque Ele nos salvou, Ele já tirou o pior que nós éramos, Ele tirou no lugar pior. Nós estávamos perdidos. Se Ele trouxe nós para o reino da luz, então nós devemos viver no reino da luz. O cristão não deve voltar a viver no reino das trevas mais. Procurar servir a Deus, evitar. Então, uma vez a gente pensa que eu sou muito separado. O cristão é para ser separado, não do povo, do pecado. Está no mundo, mas como se não estivesse no mundo. Está lá. Ele fala que adulteraram em casa de meretrizes, se juntaram em bando, demonstrando que muita gente, quando ele fala juntaram em bando, muita gente, pecando contra o Senhor. Irmãos, naquele tempo já tinha meretriz. Então, se nós, tem muito tipo de meretriz hoje, se nós abandonar a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, deixar de servir Ele, vamos servir outro, né? Estamos indo de meretrizes, pecando contra Deus, coisa que Deus abomina, deuses, outras coisas, pondo no lugar de Deus no nosso coração. Então, em vez de servir ao Senhor com gratidão, irmãos, prestem bem atenção, nós temos que servir o Senhor com gratidão, porque Ele nos fez assim. Ele nos criou, Ele nos salvou, Ele nos abençoou e continua nos abençoando. Tudo que nós temos deve pertencer a Ele. Nós não somos dono de nada. Nós não somos dono de nada. Tudo que nós temos devemos usar para servir a Ele. Dinheiro, pessoal, o dinheiro é meu, o que eu ganho é meu. Não, até nisso nós temos que saber como vamos gastar o dinheiro. Você é inútil ou útil? Então, tudo pela glória de Deus. Então, isso que nós devemos servir ao Senhor com gratidão, obediência. Não adianta também você ser grato a Ele, só falar amém, paz do Senhor, Jesus é bom, Deus é bom, mas se não é obediente a Ele. O filho gosta do pai, fala bem do pai, mas não obedece o pai fala não, ele fala assim, ele não obedece. Então, a desobediência, Deus não se agrada. Muito pelo contrário,
conduziram ao pecado e à decadência moral, até nessa parte. Aí vai para a parte moral. Saiu do caminho do Senhor, é perigoso carregar tudo. Até na parte imoral, a pessoa cai, peca, ofendendo a Deus. As palavras, quando os fartei, quer dizer, refere-se, você está farto, mas com que ele fartou? Não é com que está falando com o povo dele? Com bênção, ele não farta com bênção do Senhor, falando deles, quando tiraram da escravidão egípcia, foi uma bênção, Deus fartou eles de bênção, de cuidado, e hoje Deus nos dá fartura de bênção. Basta parar e analisar e pensar e abrir os olhos para ver. Se você senta na mesa, tem o alimento para comer, bênção de Deus. Deus abençoa até quem não é filho dele, e quanto mais o filho dele. Deus abençoa tudo. Você vê que Deus manda sol para todos, Deus manda chuva para todos, todo mundo. Tudo beneficia dessa bênção de Deus. Deus dá saúde para todos, Deus cuida de todos, Deus dá vida para todos. Mas a salvação Ele não dá para todos. Ele dá se arrepender dos seus pecados e aceitar Cristo Jesus, com arrependimento. Aí tem a salvação. Mas quer dizer que ele não cuida das pessoas, cuida do ímpio, cuida, às vezes até mais do que nós. Porque nós temos bastante juízo, nós conhecemos como as coisas que agradam a ele, então aí o filho, ele corrige, ele bate com os filhos. Aí ele fala que ainda nesse versículo 7, se juntaram em bando nos templos de ídolos. O Senhor não perdoou isso e não perdoa, porque eles não procuraram o seu perdão. Deus não perdoou eles, e Deus não perdoa hoje isso, enquanto a pessoa não procura o perdão dele. Para procurar o perdão de Deus, precisa arrepender, precisa confessar. Então, mas sim, se afundaram mais ainda no pecado. Como que Deus vai perdoar uma pessoa? Ele pode vir na igreja, pode nos visitar, mas ele vai e afunda no pecado. Depois volta de novo. Então assim, as igrejas estão cheias desse jeito. De pessoas, durante a semana, a vida dele afundada no pecado, na lama do pecado. Então, o cristão filho de Deus deve vigiar nisso aí. Aqui ele fala no 8, como cavalos bem fortes. Olha a comparação que fala com os inimigos. Levantaram-se pela manhã, rinchando, cada um a mulher do seu próximo, com cavalos bem fortes. Então Jeremias faz uma poderosa denúncia da corrupção moral e espiritual do povo de Deus, daquele tempo de Judá, que praticava a céu aberto. Você sabe que a pessoa não perde a vergonha, perde o receio, não acredita em Deus, abusa, peca assim ao céu aberto. Hoje, quantos não tem que estar pecando assim às claras? A vergonha, perde tanto a vergonha, a lucidez, que nem pensa para pecar. Vive no pecado e pega cada vez pior. Então, o cristão deve dar o testemunho que ama a Deus, que serve a Deus em céu aberto, que tudo vê a pessoa diferente de outras pessoas. Nós devemos ser luz no nosso testemunho. Então, o capítulo inteiro aqui retrata um povo que, apesar de professar sua fé em Deus, fala de boca, professa a fé em Deus, havia se desviado do caminho do Senhor. Quantos fez profissão de fé, quanto que chegou até o batismo, desviou do caminho do Senhor. Por de vez, irmão, que a igreja não salva. Se a pessoa confiar na igreja, aí está perdido. Ele tem que confiar no Senhor. Fica decepcionado, alguma coisa acontece. A pessoa desvia e volta de onde que é. E quando ele volta, se torna pior.
Porque pior ainda, a pé na presença de Deus, aos olhos de Deus, porque ele conheceu a verdade e conhece. Então, que é isso? A imagem aqui dos cavalos bem fartos, então, quer dizer, bem alimentado, rinchando cada um a mulher do seu próximo. Fala de respeitos pelos limites estabelecidos por Deus. Perderam o respeito. O Deus estabeleceu como que eles deviam viver. E Deus deixou tudo escrito para nós, como nós devemos caminhar na vida cristã. Então é estabelecido uma disciplina. No cristão, nós devemos ter uma disciplina em nossa vida. Não lei, mas disciplinar. Devemos ser bem ensinado, bem crescido na vida cristã, que não seja criança, para não fundar no pecado da desobediência a Deus, como aqui, falta de respeito, passaram dos limites, então aí ofende a Deus. Mas sim se refere a abandonar a palavra de Deus e ir para outras coisas. Pessoa que quando sai assim, irmão, não sei nem como é que é, porque isso eu não experimentei. E tem muitos irmãos aqui que não experimentou também. Como é que vive? Ele sai fora. Ele afasta da palavra de Deus. Ele abandona a palavra de Deus e vai para atrair outras coisas. Será que ele tem força depois para orar? Será que ele tem força para poder ler a Bíblia? Que fala, eu vou ser crente em casa. Será que ele lê? Será que todos os membros dessa igreja se sabe aqui, o Velho Testamento é um desconto, que é muitos livros, tem aqueles livros pequenininhos no meio, mas o Novo Testamento é fácil de saber. Fala onde está Romanos, ele já sabe mais ou menos onde está, não precisa nem no índice. Onde está livro de Atos, livro de Efésios, não precisa nem lá, então ele já sabe onde está, que Efésios é mais para frente. Filipenses, 1 Pedro, Gálatas, etc., 1 Coríntios, não é difícil, porque ele estuda, ele sabe, pegando em Mateus, ele tem encarreado. Então, precisa estar bem centralizado nos estudos da palavra de Deus. Filemão, tá Filemão? Filemão. É escrito Filemão. Então, que Deus vai levar para lá no Antigo Testamento. Então, nós vemos que fala Tito Filemão, chama Tito Filemão. Então, Hebreus, fala Apocalipse, sabe que é no final, já é no começo, mas e os outros? Então, os irmãos, aqui, então se refere isso daí. Agora, se ele abandona o caminho de Deus, a palavra de Deus, para ir buscar outras coisas, o que acontece muito, a busca de prazeres ilícitos. Prazeres, certos prazeres não é pecado, mas prazeres ilícitos. Nós sabemos que ofende a Deus. Que no caso aqui ele vai divertir com mulherada. Ele vai quer saber de gozar. É ilícito. Ele vai cobiçar a mulher do próximo. Ele vai cobiçar as coisas do próximo. É prazer ilícito. Ele vai estar entrando no meio da turma contando anedota, palavras. Você sabe que aquele tempo, eu nunca fui assim de falar besteira, de rapaz novo. Mas tinha colega que só falava besteira. Eu não vou nem falar para você o que é que eles faziam um jogo de palavras assim, chamando como se fosse outra mulher, chamando outro de mulher. Vocês jamais imaginam o que é. Perdido, a boca era demais. Então você vê só, irmão, hoje isso é uma blasfêmia diante de Deus. Agora, o cristão não deve participar disso. O cristão deve ter paciência, irmão. Paciência. Se nós for bruto, se conversar alto, gritar, falar alto, não é que a pessoa que é brava, que é bruta, é um sistema. Se você vinga, se alguém, quantos já fecharam de moto que quase que bate de mim, eu nunca falei nada. Nunca eu bater o ouvido e gritar com ele, chamar atenção. Nunca. De jeito nenhum, mesmo ele estando errado. Se a pessoa assim, uma pessoa, qualquer coisa assim, se você fala. Eu lembro que o pastor falava para mim assim, cuidado quando a pessoa levantar a bandeira, faz. E se o outro levanta, se você abaixar, fica feio. Você não sabe o que tem do lado de lá. Então é melhor você ser humilde,
Errou? Ele te fez uma coisa, deu uma fechada, ou em qualquer outro lugar que você está, a pessoa te fala qualquer coisa, você dá um truco para ele. Fica e responde. Não. Então, o cristão, então ele deve ser sábio nisso daí. Então, senão, ele pode... Como é que ele vai trazer uma pessoa dessa para a igreja, converter, se ele não tem paciência, ele não mostra o testemunho de um cristão? Então, os irmãos, aqui nós vemos aqui, esses prazeres ilícitos, é um reflexo da quebra da aliança com Deus. Nós estamos numa aliança com Deus, nós estamos em comunhão com Deus, mas pode quebrar, ele não vai para o inferno. Você pode deixar de seguir ela ou fazer o meu gosto agora. Você quebra, desligou, e Deus te abandona, o filho dele assim pode castigar, que por sua vez se manifesta na quebra dos relacionamentos interpessoais e da estrutura familiar. Vamos falar, uma familiar bem estruturada, bem, tudo obedece o chefe da casa, o pai e a mãe. Mas porque tem aí 10 filhos, 8 filhos, é bonito você ver uma família bem obediente, com o pai e com a mãe. E na vida espiritual, então deve ser bem estruturado, irmãos com irmãos, tudo ligado com Deus, tudo pensando, querendo servir a Deus. Se todos os membros da igreja tiver aquele mesmo pensamento, eu quero servir a Deus, estavam todos os membros aqui, Os que estão de longe comunicaram comigo esse dia, lá de Bauru, falou, vamos fazer um jeito, um propósito, tudo, para nós estar todo fim de semana, mas não é fácil. Então já falaram 2 vezes para me escrevendo mensagem, vamos me chamar a Gilaine. Então, e outro daqui falou, eu vou domingo que vem. Não adianta, falou, quantas vezes estão falando? Irmão, isso aí está frio. Nós devemos ter amor na igreja. A igreja somos nós. Então, o versículo 9: deixaria eu de castigar por estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Então ele falou, deixaria eu, Jeremias dizendo que o Senhor falando para Jeremias, deixaria eu de castigar por essas coisas, diz o Senhor? Então o Senhor está falando de uma sociedade, falando para Jeremias, de uma sociedade mergulhada na corrupção. Irmãos, quantos não tem por aí? Ou cristãos fracos, ou chamados cristãos que estão mergulhados na corrupção, nos negócios. Isso é o pior, irmão. Nos negócios. Traz de ganância e ganhar dinheiro. É pecado, tem que ser justo. O que pertence a Deus, pertence a Deus. O que pertence ao homem, pertence ao homem. Então ele fala aqui, onde a busca pela verdade e a prática da justiça são raras. São muito poucos que buscam a justiça. São muitos poucos hoje que estão buscando a verdade. Esse que vai atrás de onde? A mentira. Vai atrás de interesse próprio. Não pensa no amanhã. Não pensa em Deus. Não pensa no próximo. O versículo 9 é colocado no meio dessa denúncia após exemplos específicos da depravação do povo de Deus. Já pegou de lá. Simão vem vindo. Você não acha que agora está pior do que aquele tempo? Parece que sim. Agindo como uma ponte para a destruição das consequências inevitáveis. Eles não evitam isso. Deus, com a sua paciência, Deus tem paciência. A paciência dele um dia pode esgotar.
Um dia eu escutei um pastor falar que eu fazia lá em Bauru. Eu escutei, eu não faria isso. Ele falou, se eu fosse Deus, ele não pode usar a expressão, não sei, né? Foi um pouco duro, né? Falei, se eu fosse Deus, eu já tinha acabado com esse mundo. Vou dar um fim. Aqueles que estão falando assim, pense bem, irmão. Se eu fosse Deus, não pode nem comparar Deus tem paciência, irmão. Só que um dia pode esgotar, irmão. Deus, com aquela paciência que Deus tem com o povo, e Deus vendo o povo fazendo injustiça, e Deus oferecendo a justiça, o perdão em Cristo Jesus, o povo mais ingrato, o pecador, e Deus mostra o amor, que manda o filho dele lá pregar para ele. Quando nós vamos pregar, Deus está mandando nós pregar, Deus quer que nós pregamos. E não é fácil. Você chegar a pregar para irmão é fácil. Você convidar irmão é fácil. Mas você convidar outra pessoa para ir na igreja ou pregar já não é fácil. Então, Jeremias revela a santidade e a justiça de Deus em face da persistência da maldade humana. Então ele olhava a maldade humana. Então Jeremias, ele chegava e falava a pessoa. Ou como a santidade de Deus, para Deus se agradar a Deus, tem que levar uma vida em santidade, falando para o povo, isso agrada a Deus, não contrário da santidade, da corrupção, a injustiça. Então ele diz aqui, no 10, subi aos seus muros e destruí-os, abre um parênteses, porém, não façais uma destruição final, fecha o parênteses. Tirai os seus ramos, porque não são do Senhor. Note bem, ele falou no começo do versículo, porém, não façais uma destruição. Então, final de tudo, refere-se aos membros degenerados de Judá, do povo de Deus, que estava para serem retirados. Mas o tronco da videira quer dizer a semente cristã da nação, tinha que permanecer. Um restante tem que permanecer, e sobre esse restante vem até hoje. Sempre tem um resto. Tudo não está perdido, o mundo não está, tem um resto, tem um povo de Deus, tem um povo que está servindo a Deus, e tem a maioria do povo que não está servindo. É a única da qual Jeremias se referiu no capítulo 4, versículo 27. Deus consumirá Judá, versículo 11. Porque aleivosimente, como é que está escrito aí? Eu vi aqui. Outra vez. Jeremias 5:11. Porque aleivosamente, que palavra difícil, se houveram contra mim, aleivoso, né? Deve ser o resultado disso, a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Leia aí, irmão Paulo, que eu não lembrei de ler na outra. Perfeitamente. Tudo? Perfeitamente. Aí eu vi no dicionário, isso aí quer dizer traiçoeira, né? Perfidamente, traiçoeira, estou vendo aqui agora, de maneira falsa, fraudulenta, alguém que age com malícia. Então esse começo aqui, aleivosissimamente, quer dizer, vamos dizer, porque traiçoeiramente, vamos ler para eu entender mais fácil. Porque traiçoeiramente, de maneira falsa, se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Vocês foram traiçoeiros, vocês foram falsos, vocês foram fraudulentos, então, foram maliciosos. Então é isso.
Aqui o Senhor fala tanto de Israel como de Judá, embora Israel tenha sido destruído um pouco mais de 100 anos antes. Ele concluiu que ambos tinham cometido uma alta traição espiritual. Irmãos, eles cometeram traição espiritual, traíram o Deus vivo, traíram Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E hoje nós precisamos ter muito cuidado, nós como povo de Deus, de trair Ele, deixar Ele ser infiel. For fiel, está traindo. Quando a mulher ou o marido trai um outro, então foi por infidelidade. Tem que ser fiel. Aquele que é fiel não trai. Ele não é falso. Ele não é traiçoeiro. Ele não age pelas costas. Com Deus ninguém engana Deus. Deus vê tudo. Então, quer dizer, uma traição espiritual aqui. Ele emprega as palavras contra mim. Então, ele falou, tudo isso estão contra mim. Ser contra um outro, dá para passar, vai. Mas contra Deus, com Deus ninguém pode. Quer dizer, contra Deus, o Senhor, e que se sabe, Satanás está por trás de tudo isso. De tudo o mal que acontece, quase todo o mal, vamos dizer assim, Satanás ele está por trás. Então, de todo o pecado é dirigido por Satanás contra Deus. Satanás não quer ver a igreja bem, Satanás não quer ver a família bem, a família cristã, qualquer família. Satanás, ele quer destruir. Ele está para isso. Agora o versículo 12. Negaram ao Senhor e disseram, não é Ele, nem mal nos sobrevirá, nem veremos espada, nem fome. Então fala que negaram ao Senhor e disseram, não é Ele. Onde? Então refere-se ao fato de que Judá negou que Deus estava falando através de Jeremias, que Deus estava falando, não é Ele. Quer dizer, Jeremias está falando por conta dele. Então, agora, negar o Senhor significa dar uma falsa representação de algo ou contradizer. Então, negar significa isso, irmãos. Deus diz uma coisa, para nós está escrito que é contradizer a Deus. Amém? Vamos parar aqui no versículo 12, do dia que Deus permitir, continua o versículo 13. Vamos louvar o Senhor com qual hino? Vou dar uma pausa aqui, irmão, vamos falar uma coisa. Lembrei. Vamos continuar. Qual é o hino?
falo isso, vai que escuta lá de lugar. Aquele que você pediu no quarto aqui. Eu vou lembrar. Uma falou sobre eu cantei o 26. Não sei se é isso. 26, eu não sei se foi outro pedido, não me lembro. 26, não. Hã? 26, o pastor. Então é isso. Ele é. Agora tem que pôr a pestana aí, porque ele é Mi bemol, só tocar Ré maior. E ele tem que tocar bem calmo, tá? Se você afobar, ele bater no Ré, bater no Dó. Pestana é mais saber? É pestana, que eu não sei dizer, é pestana, né? Fala Ré maior. Então, irmão Paulo termina com uma oração. Senhor, nosso Deus, né? Nós somos gratos por esta hora, nossa casa, e agradecemos por nos ter trazido até aqui, né, no dia de hoje, e por tudo que tem feito por nós. Pedimos, né, pelo dia de amanhã, possamos estar presentes, que a sua igreja possa estar aqui, com as portas abertas, pregando a tua palavra, como ela é. Pedimos, né, pelas nossas famílias, pelas pessoas que estão ao nosso redor, os detêm dentro de nós. E agradecemos por tudo que tem feito pelo pastor e sua família, pelos nossos familiares também. E agradecemos, né, de uma forma especial, por tudo que Cristo fez por nós na cruz, né, derramando o seu sangue para a remissão de nossos pecados. O Senhor nos abençoe essa noite e o nosso futuro. Despedindo e agradecendo em nome de Jesus. Amém.
Amém. Até amanhã aqui, irmãos, às 9, estudando o livro do Evangelho de Marcos.